Graça e paz da parte do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Abram suas Bíblias ao livro de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 14. Amém? Diz assim: Então, pondo-se de pé com os 11, Pedro tomou a palavra e disse-lhes: Homens judeus, e todos que habitais em Jerusalém, que isto fique claro para vós. Escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como pensais, visto que é apenas a 3ª do dia, 9 da manhã. Mas isto é o que havia sido falado pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei do meu espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e eles profetizarão. E mostrarei feitos extraordinários em cima no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se transformará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai essas palavras. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com milagres, feitos extraordinários e sinais, que Deus realizou entre vós por meio dele, como bem sabeis. Ele que foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus, vós o matastes, crucificando pelas mãos de ímpios. E Deus o ressuscitou, quebrando algemas da morte, pois não era possível que fosse detido por ela. Pois Davi fala sobre isso: eu sempre via o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso meu coração se alegrou, e a minha língua exultou, e além disso meu corpo repousará em esperança, pois não deixará a minha vida no túmulo, não permitirás que o seu santo sofra deterioração. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, tu me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, concedei-me dizer-vos com clareza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está até hoje entre nós. Sendo ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que faria um de seus descendentes assentar-se no seu trono, Davi previu isso e falou da ressurreição de Cristo, cuja vida não foi deixada no túmulo e cuja carne não sofreu deterioração. Foi a este Jesus que Deus ressuscitou, e todos nós somos testemunhas disso. Portanto, exaltado à destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou o que agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio afirma: o Senhor disse a meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos meus pés. Portanto, toda a casa de Israel fique absolutamente certa de que este mesmo Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, bendito seja o teu nome, bendita seja, Senhor, a tua palavra.
E é nela que nós gostaríamos de meditar essa noite. É nela que nós gostaríamos de firmar o nosso coração, o nosso pensamento e o nosso proceder. Em nome de Jesus, Senhor, que nesse momento toda a iluminação da nossa mente, que o Senhor derrame sobre nós a iluminação da nossa mente, que o Teu Espírito venha como aquele que ilumina a nossa mente para a compreensão da Tua palavra. Derrama sobre nós essa graça, derrama sobre nós, Senhor, essa dádiva do entendimento da Tua palavra, e rogamos, fala ao nosso coração. Que o nosso coração esteja pronto para receber a Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor. É no Teu santo nome, no nome do nosso Senhor Jesus, que nós oramos, te bendizemos e já te agradecemos hoje e para todos sempre. Amém e glória a Deus. Nós estamos, durante esses 2 meses, falando a respeito de sermões do livro de Atos. Não sermões feitos por nós dentro do livro de Atos, mas aqueles sermões que foram pregados dentro do livro de Atos. Entre eles, o sermão de Estevão. Entre eles, o sermão de Pedro no capítulo 3, quando ele estava subindo lá para o templo. Entre eles, o sermão do capítulo 4. Então nós estamos pregando aqui no livro de Atos todos os sermões que estão registrados no livro de Atos. Posteriormente, iremos ainda pregar os sermões que Paulo também proferiu aqui no livro de Atos. Mas nós estamos nessa empreitada. Nós estamos nessa série de sermões, nos sermões do livro de Atos. Amém? Amém? Todo mundo entendeu isso, não é? Nós estamos pregando as pregações de Atos. É isso que a gente está fazendo. E só para a gente fazer um pouco aqui do contexto, ou falar um pouco do contexto, não que a gente não saiba o que estava acontecendo, mas só para deixar claro o que estava acontecendo aqui. O que tinha acontecido era, Jesus, 50 dias antes, havia sido crucificado. E ao terceiro dia da Páscoa ele ressuscita. E 50 dias depois da Páscoa era a festa de Pentecostes. Por isso que o nome é Penta, né? Pentecostes. Era 50 dias após a Páscoa. Então, eles estavam reunidos aqui no dia de Pentecostes e eles receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre eles que estavam reunidos e passaram a falar em outras línguas. Eles passaram a falar em outros idiomas. E isso é bem claro quando nós olhamos, por exemplo, versículo 8. Olha aí o versículo 8. Como então cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua materna? E aí ele começa a dizer: nós somos partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e regiões da Líbia. Então ele enumera aqui as línguas das quais eles haviam falado. Então, o Espírito desceu sobre eles e eles começaram a falar das grandezas de Deus nesses idiomas. Uns ficaram maravilhados, outros, entretanto, começaram a zombar. E aí disseram o seguinte, versículo 13: eles estão embriagados com vinho. É por isso que eles estão desse jeito. É porque eles estão bêbados.
E ao ouvir essas zombarias, Pedro e os 11 se levantam e Pedro profere esse discurso. E ele começa o discurso dele, a pregação dele, falando o seguinte: olha, esses homens não estão embriagados, porque essa é apenas a terceira hora do dia, ou seja, é apenas 9 horas da manhã. Esse discurso hoje não caberia mais, né? Não caberia mais. Se Pedro chegasse, mas não pode ele estar embriagado, só é 9 horas. Aí alguém dizia, mas eles estão bêbados desde ontem, né? Então ele começa o seu discurso falando a respeito disso. E eu gostaria de ponderar algumas coisas dentro desse discurso e depois falar 3 alertas, 3 advertências de Pedro aqui no seu sermão. Amém? A primeira ponderação está nos versículos 16 e 17. Acompanhe comigo, por favor. Ele diz: mas isto é o que havia sido falado pelo próprio profeta Joel. Acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões. A primeira ponderação que eu gostaria de fazer aqui é que nós não podemos, de maneira nenhuma, escute isso, interpretar os textos, principalmente do Antigo Testamento, e trazer eles para uma realidade dos nossos dias. Nós não temos essa autorização. E por que eu estou fazendo isso? Porque foi o que Pedro fez. Pedro pegou a profecia de Joel e ele aplicou ela aos seus dias atuais. Eu queria que você abrisse, por favor, em Joel capítulo 2, versículo 30. Joel, lá no Antigo Testamento. Se você abrir a sua Bíblia na metade, você vai abrir em Salmos. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. E aí você vai ter, depois de Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Amós e Joel. Ou melhor, Joel é antes de Amós, tá? Eu troquei Joel com Amós. Capítulo 2, versículo 28. E aí eu vou pedir que você, espero que você não tenha fechado, né? Atos. Não tenha fechado. Mas olhe como começa a profecia de Joel. E vamos ver como Pedro cita ela. Joel diz o seguinte. Todo mundo achou? Joel capítulo 2, versículo 28. Ele diz: depois disso, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Agora volte para Atos, não desmarque Joel. Olha como Pedro cita ela. Versículo 17. Acontecerá que nos últimos dias. Esse nos últimos dias está lá em Joel? Não. Lá em Joel está: depois disso, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então o que Pedro está fazendo? Ele está alterando a escritura? Não. Ele está interpretando ela para os seus dias atuais. Só que ele era um apóstolo de Jesus. E ele tinha essa autoridade. Pedro podia fazer esse tipo de interpretação da Escritura para os seus dias. Nós não temos essa autoridade.
Nós não podemos pegar uma passagem do Antigo Testamento e trazer ela diretamente para os nossos dias. E por que que isso é importante? Principalmente nos nossos dias hoje. Talvez você tenha visto no Facebook uma publicação a respeito daquilo que está acontecendo na Síria. E alguém colocou lá: olha, está se cumprindo a profecia de Isaías com relação à Síria. Vocês viram isso? Esse tipo de aplicação não se pode fazer, porque aquilo que estava lá no livro de Isaías sobre a Síria já se cumpriu há muitos anos. As profecias, elas não se cumprem mais de uma vez, elas se cumprem e ponto. Então a gente não tem essa autorização. O que Pedro está fazendo aqui, aplicando o texto veterotestamentário aos seus dias, é algo que ele, como apóstolo, podia fazer. Com a autoridade apostólica, ele podia fazer. Nós não temos essa autoridade de pegar um texto do Antigo Testamento e aplicar para os nossos dias hoje, a não ser que ele esteja aplicado no Novo Testamento. Se o autor do Novo Testamento pegou esse texto e aplicou ele, aí nós temos a mesma autoridade de fazer com aquele texto. Mas nós não temos autoridade de pegar qualquer texto do Antigo Testamento e aplicar para os nossos dias hoje. Amém? Você entendeu isso? Então aquela profecia a respeito da Síria já foi. Eu ouvindo Caio Fábio falando a respeito disso, ele falou até uma coisa interessante. Ele disse: olha, não existe mais nem assírio na Síria. Não no sentido puro, porque a Síria, na época em que aquela profecia foi cumprida, ela foi devastada. E hoje o que a gente tem lá como assírio não é nem assírio puro, mas é mestiço, alguém que já se misturou com outras nações. Então aquela profecia a respeito da Síria já se cumpriu há muitos anos atrás. Amém? Então essa é a primeira ponderação aqui que eu gostaria de fazer a respeito do texto ou da pregação de Pedro. Tendo dito isso, dizendo que a profecia se cumpre uma única vez, eu gostaria de fazer a segunda ponderação, que está dentro do versículo 16 ainda. Ele diz: mas isto é o que havia sido falado pelo profeta Joel. A profecia, isso aqui é o cumprimento da profecia de Joel. E a profecia se cumpre uma vez. Isso significa dizer que esse evento do Pentecostes, ele nunca mais se repetiu. Ele nunca mais se realizou. E nunca mais se realizará. Porque ele é o cumprimento de uma profecia. E uma profecia, uma vez cumprida, não há mais necessidade que se cumpra novamente. Amém? Então ele está fazendo isso. Olha, o que está acontecendo aqui é o cumprimento da profecia de Joel. Então é como se ele estivesse dizendo: o que está acontecendo aqui é aquilo lá que o profeta prometeu. É aquilo lá que o profeta havia anunciado. E aliás, não é uma profecia apenas de Joel, mas é uma profecia do próprio Isaías, uma profecia do próprio Ezequiel. Os três profetizaram a mesma coisa, mas a maneira como Pedro está citando aqui, ele está citando diretamente Joel.
Mas tanto Joel, como Isaías, como Ezequiel, os três fizeram essa mesma profecia do derramamento do Espírito sobre o povo de Deus. E o que Pedro está reivindicando aqui é dizer que isso era o cumprimento de uma profecia. Só que se você é um leitor atento da Escritura, você vai perceber uma coisa. Versículo 19: mostrarei feitos extraordinários em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça, o sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. No dia de Pentecostes, o sol se transformou em trevas? Sim ou não? Não. A lua virou sangue? Não. Então como é que isso pode ser o cumprimento da profecia de Joel? Não é? Só que a profecia de Joel era como se fosse, vou usar aqui as palavras de Augusto Nicodemos, era duas em uma. Ele profetizou a respeito desse acontecimento, mas ele também profetizou acerca do final, quando o sol se transformará em trevas e a lua se transformará em sangue. E aí virá o grande e terrível dia do Senhor. Então a profecia de Joel, ela se cumpriu aqui, e ainda falta uma parte dela se cumprir, mas essa parte da profecia já foi. Não acontecerá mais. O Espírito Santo já desceu e ele já habita na sua igreja. Às vezes a gente encontra pessoas querendo viver um novo Pentecostes, uma nova descida do Espírito, quando isso nunca mais acontecerá, porque Deus já cumpriu a sua promessa. Como Paulo disse, nós devemos viver no Espírito, nos encher do Espírito, e até devemos orar para ser cheio do Espírito. Mas esse evento, esse acontecimento aqui, não acontecerá mais, porque foi o cumprimento de uma profecia, e essa profecia já foi. Então a gente não deve ficar orando por um novo Pentecostes, a gente deve orar para que Deus nos levante como pessoas que já têm o Espírito Santo, com toda a intrepidez, para pregar o Evangelho a toda criatura. O Espírito Santo já está em nós, já foi derramado na sua igreja, nós só precisamos viver como tal. Só precisamos viver como pessoas que já têm o Espírito, como pessoas que carregam essa marca, esse selo, esse penhor. Nós temos um privilégio que as pessoas do Antigo Testamento não tinham, não tiveram. O privilégio que nós temos é que nós somos habitação do Espírito. Ele habita em nós. Ele não é aquele que chega e vai como um hóspede, que passa uns dias e vai embora. Não, ele mora. Ele mora, ele habita em nós. Então Pedro está descrevendo um evento que aconteceu e que marcou a vida da igreja. Nós como igreja só precisamos crer nisso e viver como tal. Amém, irmãos? Amém. E aí, a terceira ponderação a respeito do sermão de Pedro. Aí Pedro começa a fazer uma coisa muito importante aqui para cada um de nós. Ele relaciona a descida do Espírito com a ressurreição de Jesus. Acompanha aí, a partir do versículo 25. A partir do versículo 24, perdão.
Deus o ressuscitou, quebrando as algemas da morte, pois não era possível que fosse detido por ela. Pois Davi fala sobre isso: eu sempre vi o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso meu coração se alegrou e a minha língua exultou, e além disso meu corpo repousará em esperança, pois não deixará a minha vida no túmulo, nem permitirás que o seu santo sofra deterioração. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, tu me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, considerai-me dizer-vos com clareza que o patriarca Davi morreu, foi sepultado, e o seu túmulo está até hoje entre nós, sendo ele profeta, sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que fariam dos seus descendentes assentar-se no seu trono. Davi previu isso e falou da ressurreição de Cristo, cuja vida não foi deixada no túmulo e cuja carne não sofreu deterioração. Foi a este Jesus que Deus ressuscitou, e todos somos testemunhas disso. Portanto, exaltado à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou o que agora vedes e ouvis. Pedro começou a comparar, a relacionar a ressurreição de Jesus com a descida do Espírito. E Pedro estava tentando provar que Jesus havia ressuscitado. Então, para que uma afirmativa seja verdadeira, era necessário que houvesse 3 testemunhas. Para que uma afirmativa, vou repetir, seja verdadeira ou fosse verdadeira, era necessário 3 testemunhas. Pedro está afirmando que Jesus ressuscitou, e ele dá 3 testemunhos da ressurreição de Jesus. A primeira testemunha que Pedro usa é a Bíblia. Ora, ele está citando aqui o Salmo, dos versículos 25 ao versículo 28. Pedro está citando o Salmo 16, que diz que Deus não deixaria o seu santo na morte, e nem o seu santo veria a deterioração. O seu corpo não iria deteriorar, não iria putrefar. Essa era uma promessa de Deus. E ele está dizendo: olha, Deus não estava falando isso a respeito de Davi, porque Davi não estava falando dele mesmo, porque o corpo de Davi, a sepultura de Davi está entre nós até hoje. Davi estava falando, sendo profeta, de Jesus. Então a primeira testemunha que eu apresento da ressurreição de Cristo é a própria Bíblia, porque a própria Bíblia diz que Jesus não ficaria na morte. Por quê? Porque, olha só, versículo 27, não deixará minha vida no túmulo, nem permitirás que o teu santo sofra deterioração. Como é que eu sei que Jesus ressuscitou? Simples, a Bíblia diz que ele não ficaria na morte. Esse é o primeiro testemunho apresentado por Pedro. Se uma afirmativa precisava de 3 testemunhas, essa era a primeira, a própria Bíblia. O segundo testemunho que Pedro usa está no versículo 32, acompanhe comigo. Ele disse: foi este Jesus que Deus ressuscitou, e o quê? E todos somos. A segunda testemunha apresentada por Pedro são os apóstolos. Os apóstolos eram testemunhas da ressurreição de Jesus. Então, se a primeira testemunha era a própria palavra,
lá descrita no Salmo 16, a segunda testemunha era os apóstolos. E a terceira? A terceira testemunha era o próprio acontecimento do Espírito Santo. Lembra das promessas de Jesus? Não vos deixarei órfãos, mas quando eu for, enviarei para vocês o... Mas ele só vem se eu for. Então, se o Espírito Santo veio, significa dizer que Jesus está onde? Está lá. Então a descida do Espírito é a terceira testemunha de que Jesus está vivo. Olha o que ele diz, versículo 33. Portanto, exaltado à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou agora o que vedes e ouvis. Aleluia. Tudo isso aqui não é loucura de homens embriagados, não é loucura de homens que estão delirando. Tudo isso aqui é a demonstração daquilo que, quando Deus promete, Ele cumpre. Ele prometeu o Espírito, e o que Ele está fazendo é cumprindo a sua promessa. Glória a Deus. Jesus ressuscitou, como eu sei, o Espírito veio. E o Espírito só podia vir se Ele fosse. Se Ele ainda estivesse naquele túmulo, jamais o Espírito teria descido, porque o Espírito só podia vir quando Jesus subisse para enviá-lo. Então Pedro está dando 3 testemunhas da ressurreição de Jesus: a Bíblia, os apóstolos e o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. E por que é tão importante que Jesus ressuscitasse? Por que é tão importante a gente saber que Ele ressuscitou? Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, ele diz: se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. Jesus ressuscitou. E é por isso que nós temos esperança. É por isso que nós podemos, como diz aquele cântico, é por isso que nós podemos crer no amanhã, porque Ele vive. Isso é muito importante para as nossas vidas, isso é muito importante para a nossa fé. Por isso que essa pregação, Pedro está enfatizando isso. Pedro começa aqui explicando o que aconteceu naquele momento, a descida do Espírito, mas ele está explicando que aquilo está relacionado com Jesus, o Senhor ressurreto, que vive, que reina, que está à destra de Deus, intercedendo por nós. Olha, se Jesus não ressuscitou, como Paulo disse, nós ainda estamos em nossos pecados. Se Jesus não ressuscitou, não temos alguém para interceder por nós junto ao Pai, como disse João. Mas o fato é que Ele ressuscitou. O fato é que Ele ressuscitou e nós não estamos mais nos nossos pecados. Porque Ele nos remiu, Ele nos lavou, Ele nos perdoou. O fato é que Ele ressuscitou e está lá, à direita de Deus, como nosso advogado. João, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 1, ele diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecarem, temos um advogado junto ao Pai, o nosso Jesus. Irmãos, vocês têm uma ideia do que é isso? O que um advogado faz? Por favor, não diga advoga. Se ele estiver defendendo, ele está representando alguém. Não é verdade? Ele está representando alguém que não tem condições, capacidade
quer seja intelectual ou não, de se defender por si só. Então, quando João diz que Jesus é o nosso advogado, ele é o nosso representante legal diante de Deus. Nós não temos um representante que não compartilha daquilo que a gente é. Quem está lá diante de Deus, representando cada um de nós, é um homem, um ser humano. É Jesus, é um de nós, como diz Hebreus, que está à destra do Pai, nos representando. E quando pecamos, Ele intercede por nós. Ele nos representa diante do Pai. É por isso que é tão importante a doutrina da ressurreição. É por isso que Pedro enfatiza tanto aqui a ressurreição de Jesus. Uma quarta e última ponderação a respeito do sermão de Pedro é que Pedro, depois de falar tudo isso, ele exalta a Cristo. Versículo 36. Portanto, toda a casa de Israel fique absolutamente certa de que esse mesmo Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele está exaltado. Ele é Senhor. Ele é o Cristo. Ele é o ungido de Deus e o escolhido de Deus. Então essas ponderações são as ponderações que eu gostaria de fazer a respeito do sermão. Só que, além de tudo isso, Pedro também está dando um alerta para eles e para nós também. O Espírito desceu. Amém? Para quê? Para que o Espírito desce? A nossa pergunta é lógico, a gente sabe que o Espírito é o penhor, o Espírito é a garantia, glória a Deus por isso. Paulo fala isso lá em Efésios capítulo 1, dos versículos 3 ao 14. Mas o Espírito aqui, ele tem, nessa situação específica, ele tem uma função a mais, digamos assim. Os discípulos, os apóstolos, teriam falado em línguas sem o Espírito? Sim ou não? Então o Espírito veio para quê? Capacitar. O Espírito Santo veio nos capacitar, nos tornar capaz de lutar nesse mundo caído, nos tornar capaz de lutar contra os nossos pecados, nos tornar capaz de pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus e nos tornar capaz de passar por toda e qualquer tribulação nessa terra. O Espírito Santo veio nos capacitar. Sim. Porque não cabia aqui no que eu queria dizer. Mas o que ele está dizendo, versículo 34 e 35. O Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. Ele está fazendo uma outra citação do outro salmo. E ele está apenas dizendo, está apenas afirmando mais uma vez aquilo que ele já havia falado ou afirmado nas outras citações do salmo, que Jesus havia ressuscitado e estava à direita de Deus. E que fica à minha direita até que eu ponha os teus inimigos em estrada para os teus pés, o sentido fica aí até que se cumpra o momento de tu voltar. É claro que eu estou parafraseando aqui, mas é isso que ele está querendo dizer. Mas como não cabia no que eu queria dizer, por isso que eu pulei. Amém? Glória a Deus.
Nem sei o que eu estava dizendo mais. O Espírito veio nos capacitar, não era isso que eu estava dizendo? Amém. Então, irmãos, sem o Espírito não somos capazes de nada. Eu fico lembrando, quando Jesus foi preso, o que aconteceu com os discípulos? Todos eles fizeram o quê? Por quê? Por que eles não ficaram lá para enfrentar? Porque eles não estavam ainda capacitados. Por que Pedro negou Jesus? E depois que ele recebe o Espírito, ele vai até para a cruz, ele vai até para a morte e não nega o Senhor. Por que ele negou antes? Porque ele não estava capacitado ainda pelo Espírito para poder ir até a morte pelo nome de Jesus. O Espírito é quem nos capacita. Sem o Espírito nós não podemos fazer absolutamente nada. Sem o Espírito a gente não consegue lutar contra a nossa carne. Lembra o que Paulo fala aos Gálatas lá no capítulo 5? Que o Espírito milita contra a carne. O Espírito de Deus milita, luta contra a nossa carne. Sem Ele nós não conseguimos frear os nossos impulsos pecaminosos. É o Espírito quem nos capacita. Amém? Uma outra coisa que Pedro adverte está no versículo 22 e 23. Acompanha aí. Ele falando aos israelitas, ele diz: homens israelitas, escutai essas palavras. Jesus o Nazareno, homem provado por Deus entre vós, com milagres, feitos extraordinários, sinais que Deus realizou entre vós por meio deles, como bem sabeis, ele que foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus, vós o matastes crucificando pelas mãos de ímpios. Ele está dizendo que aqueles homens são culpados pela morte de Jesus. Culpados. E eles não são inocentes, porque eles são testemunhas, versículo 22, de todos os sinais que Jesus havia feito. Então eles não crucificaram uma pessoa que eles não conheciam, eles sabiam quem eles estavam crucificando. Eles não eram inocentes da morte de Cristo. E eu queria fazer um alerta para nós. É claro que Pedro está aqui falando que eles assassinaram Jesus, mataram Jesus fisicamente. Mas eu gostaria de fazer um alerta para nós. Não mate Jesus no seu coração. Não mate Ele em você. Não faça isso. Porque você é testemunha de tudo aquilo que Jesus fez na sua vida. Se você matar Jesus no seu coração, você não será tido por inocente. Porque você sabe todas as maravilhas que Deus fez e faz por cada um de nós. Viva a vida cristã de tal maneira que nunca Jesus seja tirado do seu coração, que Ele nunca morra dentro de você, que você não mate no seu coração. Porque Pedro está dizendo para eles: vocês mataram o Filho de Deus, mas vocês não são inocentes. Olha o que ele diz no final do versículo 2: Deus realizou entre vós por meio dele, como bem sabeis. Vocês sabem o que ele fez, vocês são testemunhas do que Cristo fez, e mesmo assim vocês assassinaram o Filho de Deus. Cristo nos salvou da morte. Cristo nos resgatou do império das trevas. Nós somos testemunhas de tudo aquilo que Cristo fez por nós. Portanto, não matemos o Filho de Deus em nosso coração. Esse é um alerta para cada um de nós. No versículo 36, o último alerta, ele diz: olha,
Portanto, toda a casa de Israel fique absolutamente certa de que esse mesmo Jesus, a quem crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Vocês crucificaram Ele, mas Ele é o Senhor e Cristo. O que Pedro estava fazendo aqui indiretamente, não com palavras diretas, mas indiretamente, era chamando eles para se arrepender daquilo que eles tinham feito. E isso é tão certo que eles entenderam exatamente o que Pedro estava dizendo. E olha o que eles dizem nos versículos 37 e 38. Ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, o que faremos? E aí Pedro, no versículo 38, diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para que sejam perdoados os vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro está chamando eles ao arrependimento. E nessa noite é um alerta para nós, que possamos nos arrepender dos nossos pecados, porque esse Cristo que foi morto, Ele ressuscitou, está à destra de Deus, e Ele é Senhor e Cristo. E como disse a profecia, ainda falta uma parte dela se cumprir, lembra? Ainda o sol escurecerá, ainda a lua se tornará em sangue, e esse é o terrível e maravilhoso dia do Senhor. É o dia que Ele irá voltar, é o dia que Ele virá buscar a sua igreja. Então não perca tempo, arrependa-se dos seus pecados, confesse a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e seja batizado para a remissão dos seus pecados, para que você receba o Espírito Santo de Deus. Amém? Esse é o alerta de Pedro para todos nós. E esse é o alerta que eu gostaria que todos nós pudéssemos sair daqui pensativos sobre ele. Que possamos sair daqui lembrando que é o Espírito Santo que nos capacita. Que possamos sair daqui nunca deixando, jamais, que Jesus morra em nosso coração. E que possamos sair daqui sabendo, lembrando que Deus nos chama ao arrependimento. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.